hoje eu vou te mostrar a ferramenta mais utilizada na construção de um formulário utilizando o VBA. E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente está chegando na nossa aula 05 do nosso mini curso de VBA. O que vocês estão achando? Já vai comentando aqui embaixo o que vocês estão achando do nosso mini curso, para eu poder saber a opinião de vocês, para eu poder saber se vocês estão gostando do mini curso, beleza? Aqui na aula de hoje a gente vai ver uma das estruturas mais utilizadas na hora de fazer um formulário usando o VBA, que é o... E o que sabe aquela caixinha quando você abre um formulário no VBA e aparece uma caixinha para você digitar um texto e aí depois o próprio formulário vai usar aquela informação que você digitou para alguma coisa, seja ela para fazer um PROC-V, um índice CORRESP, buscar algum valor de referência no seu banco de dados, seja para fazer qualquer coisa, enfim, o box vai servir para qualquer coisa. E o intuito dela é você começar a fazer uma interação com o usuário, porque é aqui onde a gente vai dar a opção do usuário escrever o que ele quiser e a partir do que ele escreveu, a gente vai tomar uma ação, beleza? Então hoje a gente vai aprender a fazer essa combo box. A gente vai aprender todos os detalhes, como a gente vai colocar ela no formulário, como a gente vai criar um user form, como a gente vai adicionar uma box no nosso user form. Para você que está chegando aqui a primeira vez nesse vídeo e ainda não me conhece, o meu nome é Igor, eu sou fundador aqui do Gênios do Excel e eu sou especialista em ajudar pessoas a se tornarem independentes no Excel. Isso significa que eu vou te ajudar a se tornar independente aqui no Excel. A gente está no meio de um mini curso de VBA e hoje a gente está na aula 5. Então eu vou deixar um card aqui em cima se você quiser acompanhar as outras aulas. Então eu vou colocar o card da nossa playlist aqui do nosso mini curso. Aí você vai lá e acompanha, beleza? Só antes da gente passar para o nosso vídeo aqui, já vai deixando o seu like aqui porque o vídeo está recheado de conteúdos. Já clica no botão aqui de se inscrever e já ativa o sininho das notificações para você ser notificado a cada vez que um novo vídeo sair. E só mais uma coisa, já vai aqui ó, no nosso Instagram e já segue a gente lá, porque lá a gente coloca dicas diárias sobre Excel. Então vai lá e segue a gente. Tô te esperando. Você já deu like aqui, já tá seguindo, já ativou o sininho da notificação, já seguiu a gente aqui no Instagram? Bom, então agora chega de enrolação e vamos pro nosso vídeo de conteúdo. Bom, então agora aqui no nosso Excel, vamos criar a nossa macro, o nosso formulário e vamos lá entender o nosso text box. Bom, vamos clicar aqui em desenvolvedor, macro e vamos criar a nossa macro aqui da aula 5. Aula 05. Pronto. Então aqui agora a gente tem a nossa parte de onde a gente escreve o nosso código e agora a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar o nosso user form. Lembra como é que a gente faz para fazer isso? Ó, clica com o botão direito, inserir. E aqui agora a gente tem três opções. A gente tem a opção de módulo de classe, que é uma parte mais avançada do VBA e a gente não vai ver aqui, mas esse módulo de classe seria uma função, entre aspas, que a gente chamaria nesse nosso sub aqui, por exemplo. Aqui seria um módulo de código e aqui o nosso user form. Aqui no nosso user form, a gente tem a estrutura do user form e aqui nessa região toda pontilhada em cinza, a gente vai colocar os nossos botões, escrever todo o nosso formulário graficamente, né? Colocar título, colocar botão, colocar listas. Aqui no nosso caso, primeiro a gente só vai trabalhar com o nosso text box, beleza? Que é aquela caixinha onde a gente pode escrever ou retornar algum valor. Só duas coisas que eu quero falar aqui no user form. Aqui no primeiro, no nome, a gente vai mudar o nome para user form underline aula 5. Por que a gente está fazendo isso? Aqui eu tenho uma característica de nomeação de variáveis. Então, sempre quando a gente nomear uma variável nova, por exemplo, aqui no nosso formulário, se for do tipo user form, eu vou deixar user form underline e aqui eu vou colocar o nome. Se eu colocar 10 botões aqui, por exemplo, quando você chama um botão, ele vai ficar button, né? De botão. Então vai ficar button, underline, e aí eu vou colocar aqui para que serve o botão. Depois, button, underline, e o outro botão para que ele serve. E para que eu faço isso? Porque quando eu estiver escrevendo o meu código, fica muito mais fácil de eu chamar a minha variável, entendeu? Então, por exemplo, lá estou escrevendo meu código, se eu quiser chamar um botão, eu sei que é button, underline, alguma coisa. Então, isso me ajuda muito a organizar no meu código. Principalmente quando a gente está trabalhando aqui com empresas, e aí quando a gente vai desenvolver alguma coisa para a empresa, geralmente é sempre um formulário mais complexo e tem que desenvolver muita coisa. Então, isso é um critério de organização muito importante quando a gente está programando em VBA. Então eu sugiro para vocês fazer isso desde o começo para vocês poderem pegar o hábito, beleza? Então vamos lá. Próxima coisa que eu quero mostrar para vocês aqui nesse tanto de informação é o caption. Aqui o caption é o texto que vai aparecer aqui na nossa janelinha, beleza? Então a gente vai colocar, por exemplo, aqui o que geralmente acontece é a empresa colocar o nome da empresa, um pequeno logo. Tipo, aí viria o pequeno logo, o nome
traço, e aí o que o formulário está fazendo. Então aqui a gente vai colocar assim, ó, gênios do Excel, e aqui a gente vai colocar aula 05, beleza? Então a gente já mexeu no nosso user form aqui. Como não é o nosso foco principal entender todas as características do user form, a gente não vai ver as outras propriedades do user form aqui. Se vocês quiserem que a gente traga um vídeo exclusivo só trabalhando as propriedades do user form, comenta aqui embaixo que você quer aprender, comenta assim, ó, quero uma aula sobre user form, porque aí se muita gente pedir, a gente pode fazer um vídeo e explicar cada um desses parâmetros aqui, beleza? Mas como o nosso foco agora é o text box, vamos trabalhar com o text box. O que eu vou propor da gente fazer aqui? Eu vou propor da gente escrever um texto, então a gente vai colocar uma text box aqui para o usuário digitar alguma coisa, e a gente vai colocar uma outra text box aqui embaixo para poder retornar aquele texto que o usuário escreveu com algumas alterações. Então, o que eu vou propor da gente fazer? A gente vai escrever, vai perguntar assim para o usuário, qual é o seu nome? E ele vai vir aqui, vai digitar o nome, e aqui depois a gente vai colocar uma caixinha com o resultado e vai escrever assim, prazer em conhecê-lo, nome. Beleza? Então, esse aqui vai ser o nosso exemplo que a gente vai trabalhar com as nossas text box. Então, como é que a gente vai fazer para usar uma text box? Se a gente vier aqui, quando a gente clica no nosso user form, ele vai abrir essa caixinha de ferramentas aqui. E cada item aqui representa uma ferramenta que a gente pode usar. No nosso caso agora, a gente vai usar duas. A gente vai usar a caixa de texto, que é a text box, caixa de texto em inglês, e a gente vai usar também o rótulo. E esse rótulo nada mais, nada menos é do que um título, uma frase, um texto, qualquer coisa do tipo, entendeu? Então, primeiro, a gente vai colocar esse texto aqui em cima e a gente vai colocar ele como se fosse o título, né? Então, aqui, a gente vai deixar, vamos clicar aqui, ó, agora a gente vai vir aqui nessa parte de propriedades de novo, ó, o name. Vai fazer igual eu falei daquela vez, ó, a gente vai colocar label, underline, título. Pronto, nomeamos aqui. E aqui em caption, a gente vai colocar aqui, aprendendo a usar text box. Pronto, vamos dar um enter. Aí aqui ele já mostrou o texto pra gente, né? Então, outra coisa que a gente vai fazer aqui agora, o terceiro ponto, é vir aqui na parte de fonte. Vamos clicar aqui, a gente vai clicar aqui nesses três pontinhos, tá vendo? Porque a gente vai alterar aquela fonte ali. O que eu gosto de fazer quando eu vou colocar em título é eu colocar em negrito e aqui eu aumento para uns 14 mais ou menos. E eu clico em OK. Tá vendo que não tá aparecendo mais? Então é só a gente vir aqui e aumentar o nosso texto. Beleza? Ó, pronto, vamos só colocar aqui centralizado mais ou menos assim, ó. Pronto. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar mais dois textos desse daqui. Então a gente pode vir aqui, clicar aqui, e aqui a gente vai perguntar para o usuário, ó. Primeiro vamos colocar aqui, ó, no nome. Vamos mudar underline pergunta, porque é a pergunta que a gente vai fazer para o usuário. E aqui no caption a gente vai colocar a nossa pergunta, né? Qual é o seu nome? Vamos dar um OK. Aqui eu tô colocando um exemplo bem básico para a gente poder aprender. Mas lembrando que quando a gente for colocar isso daqui num formulário juntos, a gente pode linkar isso daqui, por exemplo, com fórmulas de busca, por exemplo, com PROC-V. A gente pode pedir para o usuário digitar qual que é o produto que ele está buscando e depois com PROC-V e índice CORRESP a gente pode retornar os valores correspondentes de preço, quantidade no estoque, data de validade, quanto que foi vendido do produto, tudo automaticamente, beleza? Mas aqui a gente tem que ir por passos para não ficar muito complicado, beleza? Então pronto, aqui a gente mudou o caption, vamos mudar o Tahoma aqui é a fonte, vamos colocar, como a gente colocou 14 no título, eu gosto de colocar vamos colocar 11 aqui. Pronto. E aqui a gente vai aumentar um pouquinho. Aqui uma outra maneira da gente colocar texto em vez da gente vir aqui, clicar e selecionar, a gente pode selecionar aqui o texto, clica em Ctrl, clica com o botão esquerdo do mouse, ó, botão esquerdo do mouse, e arrasta. E solta. E depois solta o Ctrl, porque ele copia o texto e vai copiar todas as propriedades daqui. Tipo, se for negrito, se for tamanho da letra, beleza? E aí, aqui a gente vai mudar. Vamos colocar aqui, vamos mudar o nome, vamos colocar underline. Resposta. Aqui no caption, a gente vai colocar texto modificado. Vamos dar um enter e pronto. E aqui agora, entre os dois, a gente vai colocar a nossa text box. Só que fazendo um comentário, eu uso sempre esses pontinhos aqui para poder me localizar, tá? Para poder alinhar as minhas caixinhas de combinação, as caixinhas de texto. Vamos agora colocar aqui a nossa text box. Então a gente vem cá e coloca assim, ó. Pronto. Vamos só abaixar um pouquinho aqui. E aí, agora o que a gente vai fazer? Primeira coisa, vamos mudar o nome, ó. Text box. Vou deixar text box e vou colocar aqui assim, ó. Pergunta de nome. Pronto. E aqui agora, a gente vai vir aqui em fonte, vamos mudar o Tahoma, e vamos colocar 11 também. Pronto. Agora a gente vai vir aqui, vai copiar com Ctrl, botão esquerdo do mouse e vai arrastar. Beleza?
E aqui a gente tem que mudar o nome no nosso text box. A gente vai colocar resposta com resposta, texto modificado. E aqui, não sei se vocês repararam também, mas eu gosto de colocar assim, ó. Eu gosto de colocar text box, ou a estrutura, né? Ou seja, o label aqui, ou o user form. Então eu coloco o tipo, underline, e aqui se eu for colocar mais de um nome, eu coloco a primeira letra sempre em maiúsculo. Mas isso é um método que eu atribuí para minha organização. Porque assim que eu olhar aqui, eu sei que isso daqui, isso aqui é um text box, e isso aqui eu sei que é o nome referente ao text box. Então, por exemplo, no meio do meu código, se por alguma razão eu não ver isso daqui, eu só ver isso daqui, eu sei que isso aqui se trata de uma variável do tipo de alguma parte do formulário, entendeu? Porque isso daqui é um jeito que eu coloquei para me ajudar a organizar. E isso, igual eu falei para vocês, ajuda muito quando a gente está trabalhando com alguma coisa muito grande. Então eu recomendo vocês a fazerem isso quando estão começando agora, para já poder pegar o hábito, beleza? Aqui agora a gente vai diminuir um pouco, vamos colocar assim proporcional, vamos diminuir um pouquinho, vamos... Pronto, então assim tá bom. Então agora a gente já criou a nossa parte gráfica do nosso user form. A gente já adicionou aqui o nossa text box, as nossas duas text box, e aqui agora que a gente já tem o carão gráfico do nosso user form, a gente vai partir para a parte de programação. Tá, então vamos lá agora passar para a parte da nossa programação. E o que a gente vai ter que fazer aqui para programar? A gente vai ter que programar uma variável para poder receber o nome que a gente vai escrever aqui, e depois a gente tem que programar para o texto aparecer aqui, o texto modificado, né? Então vamos supor, por exemplo, que ele digita aqui, ó, Juliana, o nome da pessoa. E aqui a gente vai digitar assim depois, prazer em conhecê-la, Juliana. Prazer em conhecer você, Juliana. Então aqui a gente vai juntar a parte da programação, que a gente já viu tudo que a gente precisa nas aulas anteriores. A gente vai precisar concatenar, mas a gente já viu, já aprendeu como a gente vai fazer a concatenação. E aí a gente vai programar isso aqui. O que a gente vai ter que fazer aqui agora é programar direto aqui na nossa text box. Geralmente o que acontece quando a gente tem um formulário é que a gente tem um botão, e quando a gente clica no botão, a instrução do nosso formulário acontece. Só que como a gente não viu o nosso botão aqui ainda, a estrutura de botão, a gente vai programar direto o nosso text box, beleza? Mas a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Então vamos dar um duplo clique aqui e pronto. Só que aqui agora, o que a gente vai ter que fazer é, a gente vai mudar essa estrutura aqui. Então, em vez da gente deixar change, a gente vai ter que colocar uma ação. A gente vai ter que colocar, por exemplo, vamos colocar enter. E a gente pode apagar aqui agora. E por que a gente está fazendo isso? Porque a gente não tem um botão aqui para dar o clique, para poder fazer a ação, para poder rodar o nosso formulário, entendeu? Então, a gente vai colocar um enter e o nosso formulário vai acontecer assim que a gente apertar um enter. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, declarar a variável para receber o nome fornecido pelo usuário. No caso, o usuário é quem está usando a planilha, né? O nosso formulário, no caso. Então, vamos lá. Din, vamos colocar nome, essa, e aqui uma string, porque a gente vai entrar um texto, né? Então, vamos colocar aqui, passo 1, igual a gente fez nos outros, né? Passo 1. Aqui agora no passo 2, o que a gente tem que fazer? No passo 2, a gente tem que colocar, vamos voltar aqui, ó, colocar essa variável aqui na nossa variável nome. E como é que chama essa variável aqui, ó? Chama textbox pergunta de nome. Então vamos copiar aqui, vamos voltar aqui agora no nosso programa. E aqui agora a gente vai colocar o nome digitado na nossa variável nome. Beleza? Como é que a gente vai fazer isso? Então a gente vai colocar nome, vai receber isso daqui. Só que como é um text box, se a gente fizer isso, ele não vai ler nada. Então a gente tem que colocar ponto. E aqui são as opções que a gente vai poder fazer em relação ao nosso text box. E aqui a gente vai pegar a opção value, que é valor. Ou seja, a gente está pegando o valor escrito no nosso text box e colocando na variável nome. Beleza? Então isso daqui é o passo 2. E quem que é o nosso passo 3 aqui agora? Passo 2. Quem que é o nosso passo 3? O nosso passo 3, a gente vai ter que escrever esse nome aqui, não é mesmo? Então é isso que a gente vai fazer agora. Então, o nosso passo 3, a gente vai escrever o texto modificado na nossa segunda text box. Beleza, galera? Então vamos lá escrever isso agora, ó. Então a gente vai falar, como que chama lá a nossa text box, ó? Ela chama, ó, text box resposta texto modificado. Então a gente volta lá agora, só dá um duplo clique aqui.
E é só a gente falar que essa text box vai receber a variável nome. Aqui eu estou fazendo meramente didático, mas a gente não precisaria desse passo aqui. A gente poderia ter colocado esse texto aqui, ó, aqui direto, beleza? Mas por questão didática eu preferi fazer assim para poder evitar de gerar dúvida em alguma coisa, beleza? Vamos testar a nossa macro agora para ver se vai funcionar? Vamos lá, ó. Vamos dar um play aqui. Ele já abriu o nosso formulário, ó. Gênios do Excel, aula 5, aprendendo a usar Textbox. Qual é o seu nome? Vou colocar aqui, ó, Igor. Pronto. Aqui ele simplesmente copiou o texto depois que a gente deu Enter, né? Então tá funcionando. Só que não era isso que a gente queria fazer, né? A gente propôs de escrever um textozinho. Então vamos lá agora, ó. Vamos fechar aqui. Vamos voltar lá. E em vez de a gente simplesmente colocar nome, a gente vai concatenar com outro texto, né? Então a gente vai fazer assim, ó. Abre aspas. Prazer em conhecer você. Abre, fecha aspas. Concatenar e o nome. E aqui não esquece o espaço, não vai ficar você e o nome grudado. Vamos ver se vai funcionar agora, ó. Play. Igor. Prazer em conhecer você, Igor. Olha que legal. Pronto. Então a gente aprendeu a usar a nossa text box. Para você que ficou até aqui, eu quero te dar uma dica extra. Eu quero te mostrar como que a gente vai atribuir agora a nossa macro a um botão. Então, para a gente não precisar abrir essa estrutura aqui toda, a gente só clicar num botão. Para a gente fazer isso, a gente precisa de duas coisas. Primeiro, a gente vai fechar isso daqui. Então, agora a gente vai vir aqui no nosso módulo 1, ó. Módulo 1, que é onde está a nossa macro que a gente criou. E a gente vai digitar assim, ó. User, o nome do nosso formulário, ó. User form, underline, aula 5, ponto. E aqui, o que a gente vai fazer com esse formulário sempre que a gente chamar essa macro? A gente vai mostrar, então a gente vai dar um show. Então, toda vez que a gente rodar essa macro, a gente vai rodar o nosso formulário. Beleza? Então, agora a gente vai fechar aqui. E agora tem duas opções para a gente chamar essa nossa macro, com botões. A gente pode vir, a primeira delas, a gente vem aqui em inserir, ilustrações. E aqui você pode pegar uma imagem, procurar uma imagem na internet, pegar um ícone, qualquer coisa. Você pode colocar um quadrado, um círculo. Vamos colocar aqui ilustrações, vamos colocar aqui um formato. Vou pegar o mais inusitado possível aqui, quer ver? Vamos colocar... eu vou pegar esse daqui, por exemplo. Sei lá, vamos pegar esse cubo aqui. Vamos pegar um cubo, pronto. E aqui agora eu vou escrever um texto aqui. Vamos colocar assim, macro, aula 5. Pronto. E aqui agora eu vou vir aqui, vou dar um centralizar aqui, vou aumentar... só chatice isso aqui, viu, gente? Não precisa fazer isso aqui, não. Pronto. E agora o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente clicar com o botão direito. Agora eu vou vir aqui, ó, atribuir macro. E aqui a gente vai selecionar aula 5 e vamos colocar um OK. Pronto. Olha o que vai acontecer quando a gente clicar nesse cubo aqui agora, ó. Pum! Ele já habilitou a nossa macro. Ele já mostrou o nosso formulário que a gente criou. Vamos ver se está funcionando? Ó, vamos colocar assim agora, ó. Gustavo. Prazer em conhecer você, Gustavo. Olha que legal. Então, assim que a gente atribui uma macro a uma forma. Então, a gente não precisa toda vez ir lá, desenvolvedor, rodar a macro. Não, a gente pode atribuir a macro a uma forma. E a outra opção é atribuir direto a um botão. Então, você pode ir lá na aba de desenvolvedor, vem aqui na aba de inserir e adiciona um botão. E assim que você clicar e arrastar aqui, criar o seu botão, ele já vai te dar a opção de escolher a macro. Você escolhe a macro que você quiser, clica em OK e pronto. Agora é só você clicar no botão que ele vai digitar, que ele vai rodar a sua macro, que no nosso caso é o nosso formulário. Beleza, galera? Então, só fazendo um recapitulativo aqui, vamos voltar aqui para o nosso Excel. Vamos voltar ali para o nosso VBA. Macro, editar. Primeira coisa que a gente fez, a gente criou o nosso user form. O que a gente aprendeu com esse user form aqui? A gente aprendeu duas ferramentas diferentes, né? A gente aprendeu a ferramenta de texto, que foi o label, e que a gente usou para o título, e aqui. A gente aprendeu como usar a text box e quais são os fatores importantes que a gente precisa mudar, que é o nome da variável, a parte de fonte, para poder aumentar um pouco a letra. E a gente aprendeu também a mexer na parte de também nome e caption, que muda aqui o título do nosso user form. Depois a gente aprendeu a programar o nosso user... Deixa eu apagar aqui. Depois a gente aprendeu a programar o nosso user form. E aqui, quando a gente estava programando, a gente viu que para poder ativar, a gente quis colocar uma ação e como a gente não tinha um botão, a gente mudou aqui a ação e colocou a ação Enter. Então assim que a gente der o Enter, depois que a gente tiver digitado o texto, ele vai rodar a nossa macro. Aqui depois da nossa macro, o nosso código a gente dividiu em 3 passos. O primeiro passo foi para atribuir o nome,
O segundo passo foi para colocar. O primeiro passo foi para criar uma variável de nome que vai receber o nome que o usuário digitar. Depois a gente colocou o nome que o usuário digitou na nossa variável e depois a gente pegou essa variável, concatenou com um textozinho usando o nosso e-comercial e colocou na nossa segunda text box. Depois, na nossa outra parte, a gente atribuiu a nossa macro, que foi a parte bônus para quem ficou até aqui. A gente atribuiu a nossa macro em duas estruturas diferentes, em um título, em um íconezinho, poderia ser uma imagem, tanto faz, e é um botão que a gente inseriu na parte desenvolvedor e inserir. Beleza, galera? Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo sobre como usar o text box. Espero que tenha ficado claro. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários a sua dúvida que eu vou te esclarecer até você entender direitinho, beleza? Então, só mais 2 recados. Se você gostou desse vídeo e ainda não deu like aqui nesse vídeo, dá o like, que isso vai ajudar muito, porque assim o algoritmo do YouTube vai entender que você está gostando dos nossos vídeos e vai te enviar mais os nossos vídeos como esse daqui. Além disso, você vai ajudar muito o nosso canal a crescer e vai ajudar a gente a levar essa mensagem para mais gente. Outra coisa importante, se você ainda não seguiu a gente aqui no nosso Instagram, vai lá, corre lá e segue a gente, porque lá a gente vai te dar dicas diárias de Excel e VBA, beleza? Então vai aqui no nosso Instagram e segue a gente. Então, é isso daí, o Jonas Excel vai ficando por aqui e a gente se vê amanhã na nossa aula 6 do nosso mini curso de VBA.